Hoje vamos aprender sobre territórios no mundo espiritual. Territórios. Existem territórios no mundo espiritual. Cada pessoa nesta terra tem uma escolha. Deus nos deu livre arbítrio completo. Temos a escolha de como vamos viver nossa vida. Existem diferentes categorias. Podemos escolher número um, a vontade de Deus, que é entregar tudo a Ele, viver completamente para Ele, servir a Ele. Essa é a escolha número um, e quando escolhemos isso, a vida abundante é nossa herança. Podemos desfrutar da recompensa de seguir Jesus, daquela herança que ele nos deu ao morrer na cruz, ao suportar açoites antes mesmo de ir para a cruz, derramando todo aquele sangue para que pudéssemos ser curados, libertos e andar em vida abundante. Isso acontece quando você faz essa escolha de entregar tudo, de realmente servir a Ele. Não com um pé dentro e outro fora, mas entregando tudo. Essa é a escolha número um. Depois tem a escolha. E a propósito, aqui, diz em Atos 26:17, que a quem estou enviando você, isso está falando aos discípulos, para abrir os olhos espirituais deles, para que possam se voltar das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que possam receber perdão e libertação dos seus pecados e uma herança entre aqueles que foram santificados, separados, feitos santos pela fé. Então, quando você se volta completamente das trevas para a luz, não ficando com um pouco de trevas aqui e ali, mas se afastando completamente disso, se voltando completamente para a luz e se santificando, você é separado, você é santo. É aí que você recebe uma herança. A maioria das pessoas não está recebendo a herança de Jesus, a vida abundante, cura, liberdade, abundância de paz e alegria, porque elas não estão completamente entregues. Isso acontece quando você é separado, santificado. É aí que isso acontece. Então, essa é a escolha número um. E a escolha número dois, que todas as pessoas nessa terra têm, é ser um cristão morno. Um pé no mundo e um pé com Deus. Você tem essa escolha e Deus te dá livre arbítrio. Ele não se impõe dizendo você tem que se entregar. O que você está fazendo? Ele te dá a escolha. E quando você vive essa vida morna com um pé no mundo e um pé com Deus, há uma grande chance há uma grande chance de você ter opressão demoníaca na sua vida. Há uma chance muito grande de você ter demônios e precisar de libertação, número um. E número dois, você realmente não vai estar fazendo muita coisa pelo reino de Deus. Se é que vai fazer alguma coisa. Você não vai estar andando no seu propósito e não vai conseguir acessar a vida abundante. Depois existe a escolha número três, que as pessoas podem escolher simplesmente viver como não crentes, como ateus, agnósticos ou adorando outros deuses, budistas, hindus. Existe essa escolha. E quando você vive assim, é aí que a sua vida vai ter demônios. É assim que essa vida se parece vivendo em cegueira. Quando você está nesse lugar, você é um peão do diabo. Quando você está nesse lugar, você não sabe que está trabalhando para o diabo, servindo ao diabo, sendo usado, melhor dizendo. Você não sabe que está sendo usado pelo diabo, mas você é um peão. Por exemplo, quando você é ateu, quando não tem Jesus, demônios simplesmente podem entrar. E esses demônios se manifestam como ansiedade, depressão, raiva, fúria, vício, todo tipo de coisa. Por exemplo, se você tem essa fúria dentro de você, você vai estar constantemente descontando sua raiva nas pessoas. Então, esse é um exemplo de você ser um peão do inimigo. Então, descontar sua raiva nas pessoas é literalmente declarar palavras de morte sobre elas, e isso está causando um impacto espiritual. Você está declarando uma falsa identidade sobre as pessoas. Você está fazendo com que elas se sintam inseguras, não enxerguem quem são e não andem com confiança no propósito delas. Entende? Então temos esse espectro de servir a Deus. Você está fazendo grandes obras para Jesus, causando um impacto enorme no reino, avançando o reino, destruindo as obras do diabo, vivendo o seu propósito e andando em vida abundante. Depois você tem o cristão morno,
que simplesmente não está fazendo muita coisa e, além disso, não tem vida abundante, certo? E depois você tem os ateus e aqueles que. E depois você tem os ateus e aqueles que adoram outros deuses, e você está sendo um peão. E você não tem vida abundante nenhuma, você tem demônios. E depois existe essa última escolha que todos têm o livre arbítrio para fazer, que é ser um verdadeiro servo de Satanás. Ser uma bruxa, ser um feiticeiro, estar ativamente fazendo a obra do diabo. Quero dizer, feitiçaria é colocar maldições sobre as pessoas. As bruxas são aquelas que realmente enviam demônios. Elas os enviam para as pessoas. Elas estão fazendo obras. Então, o diabo usa pessoas como instrumentos, assim como Deus nos usa para sermos vasos da unção, destruirmos as obras do diabo e expulsarmos os demônios. O diabo usa vasos para colocar poderes demoníacos neles e para que poderes demoníacos sejam enviados às pessoas. Então, essa é a escolha que temos. Todos nós temos livre arbítrio completo. Deus não nos pressiona de maneira nenhuma. Temos livre arbítrio completo, certo? Então é muito importante entender que temos esse livre arbítrio e que essas são todas as diferentes escolhas que as pessoas fazem. São as escolhas que temos. Agora, muitas pessoas culpam Deus tantas vezes quando veem coisas ruins acontecendo com pessoas boas, ou quando elas mesmas têm enfermidades, coisas ruins acontecendo na vida delas, mortes prematuras de familiares e amigos, por exemplo. Muitas pessoas, inclusive cristãos, culpam Deus. Na mente delas, é como se pensassem: Deus está no controle, como ele poderia permitir que isso acontecesse? Mas isso acontece porque a maioria das pessoas não entende que, número um, temos livre arbítrio completo. Livre arbítrio sobre quem servimos, ao que nos abrimos, em quais territórios entraremos. Temos livre arbítrio sobre quais sementes vamos plantar e qual colheita virá para nós. Temos livre arbítrio completo, número um. E número dois, como crente, Deus te deu autoridade. Sim, Deus pode fazer qualquer coisa. Sim, Deus está no controle. Mas muitas pessoas acham que ele está no controle como um manipulador de marionetes. Ele não está. Ele nos dá livre-arbítrio, o que nesse sentido significa que ele escolhe não controlar. Certo? Então, Deus, quando criou a humanidade, colocou Adão e Eva ali, os primeiros seres humanos, e disse que eles tenham domínio. Então, quando ele fez isso, estava literalmente dando sua autoridade, dando-a aos seres humanos para que tivessem domínio sobre a terra. Esse era o plano de Deus, a vontade de Deus, mas Adão e Eva perderam esse domínio, essa autoridade para o diabo. Basicamente, entregaram as chaves ao cederem às mentiras dele e basicamente disseram: Você pode ficar com a nossa autoridade. E ele tomou as chaves. Então, essa é uma das grandes razões pelas quais Jesus veio, pelas quais o Pai enviou Jesus para devolver e restaurar a autoridade que nós, como filhos de Deus, havíamos perdido, para que tivéssemos domínio novamente. Então, quando você se torna um filho de Deus, uma grande parte da sua identidade é que você tem autoridade. Então, hoje vamos aprender o que essa autoridade envolve, porque, obviamente, nós, como corpo de Cristo, mesmo se cada um de nós declarasse ao mesmo tempo: Diabo, morra! Ele tem que morrer! E que não pode haver mais obras das trevas. Isso não vai acontecer, certo? É por isso que este ensinamento é importante para você entender hoje, para aprender hoje. O diabo ainda tem permissão para existir, ainda não estamos no céu. O céu será diferente. No céu não haverá trevas, não há enfermidade. No céu não há trevas, não há enfermidade. Mas estamos aqui nesta terra para salvar os perdidos. As pessoas têm livre arbítrio nesta terra. Estamos aqui para fazer as obras, para salvar os perdidos.
para Deus abrir os olhos através de nós, para salvar os perdidos de irem para o inferno. É por isso que estamos aqui. É isso. Esse é o nosso propósito. Resgatar pessoas de irem para o inferno através de Deus agindo por meio de nós, para que as pessoas vejam que Jesus existe, que Ele as ama e que Ele é o Salvador e Senhor delas. É por isso que estamos aqui. Então, o diabo ainda pode existir até irmos para o céu. Enquanto estivermos aqui nesta terra, ele ainda pode existir, certo? E as pessoas ainda têm livre arbítrio. O diabo ainda tem permissão para fazer coisas. As pessoas ainda têm permissão para fazer obras das trevas. Elas têm livre arbítrio. Então, a autoridade que temos quando nos tornamos filhos de Deus diz em Lucas 10:19: Vejam, eu dou a vocês autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada, de maneira nenhuma, fará mal a vocês. Então Jesus diz isso aos seus discípulos: Eu dou autoridade a vocês. É assim que sabemos que agora temos autoridade. Jesus nos deu essa autoridade. Então, como é essa autoridade? Já que sabemos que não podemos simplesmente ordenar que o diabo morra, certo? E que todas as obras dele parem. Então, como é essa autoridade? Então, quando você entrega sua vida a Jesus, cada um de vocês recebem imediatamente autoridade sobre o diabo. Isso faz parte da sua identidade. Agora você precisa saber disso para realmente conseguir andar nessa autoridade. Caso contrário, você se torna como Adão e Eva, simplesmente entrega as chaves ao diabo. E assim é como se você não estivesse usando sua autoridade de maneira nenhuma. E é assim que muitos crentes estão. Eles não receberam este ensinamento. E essa é uma das maiores razões pelas quais as pessoas não acessam a vida abundante, porque uma parte enorme de acessar a vida abundante é andar em autoridade diariamente. É aplicar a palavra de Deus diariamente, como rejeitar as mentiras do diabo. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Leve todo pensamento cativo a Cristo. Porque uma das principais maneiras pelas quais o diabo guerreia contra nós é na mente, enviando mentiras. Como você não está livre, não está realmente livre. Essa é uma estratégia do diabo para impedir que você viva e ande em vida abundante, para te manter em um lugar de estagnação, para te manter em um lugar onde você nem consegue testemunhar que Deus te libertou, porque o diabo te convenceu de que ele não te libertou. Esse é um exemplo, mas quando você consegue rejeitar as mentiras do diabo, eu tenho autoridade. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você tem autoridade sobre a sua própria vida espiritual. Essa é a autoridade que te foi dada. Ou seja, sobre todos esses ataques do diabo. Na maioria das vezes, eles vêm na sua mente, mas podem vir de outras maneiras, nas suas finanças, seus filhos, seu ministério, no seu corpo, em qualquer área. Ataques vêm. Você tem autoridade sobre o diabo, sobre esses ataques. Você ordena que todos esses ataques vão embora, rejeite todos eles e declare a verdade de Deus. Pelas suas feridas eu sou curado. Toda enfermidade tem que ir embora. Sou curado. Te agradeço, Jesus, por me curar. Eu tenho uma mente sã. Toda ansiedade e depressão tem que ir embora. Toda vez que você acordar de um pesadelo, é isso que você faz. Eu rejeito esse sonho. Só isso. É isso que eu faço. Funciona muito bem. Sim. De vez em quando percebo o diabo tentando vir com um pesadelo para mim. Isso não acontece muito para mim. Mas de vez em quando. Mas é apenas uma mentira. Então eu acordo e rejeito essa mentira. Eu sei exatamente o que é. Não deixo isso me assustar. Eu não deixo o diabo mentir para mim e me fazer pensar que aquilo sou eu. Porque uma grande estratégia do diabo é fazer você fazer algo ruim no sonho, algo pecaminoso. Então você acorda pensando: Meu Deus, por que eu sonharia com isso? Será que eu sou uma pessoa ruim? Eu devo ser uma pessoa ruim, certo? Mas você sabe exatamente o que o diabo está fazendo, então você acorda e diz: Eu rejeito isso. Segue com o seu dia e ele não tem poder, resista ao diabo e ele tem que fugir. É isso que acontece comigo. Eu não tenho outro sonho recorrente. É isso que acontece quando você anda em autoridade. Não deixe ele te enganar. Rejeite, declare a verdade de Deus. Então você está declarando a verdade de Deus, você está arando. É como se estivesse profetizando. Você está conquistando o território em direção à vida abundante. Amém? Nós recebemos território. Josué 1:4 diz: O território de vocês
Aqui é Deus falando com Josué. O território de vocês se estenderá desde o deserto até o Líbano e desde o grande rio, o Eufrates, por toda a terra dos Hititas até o mar Mediterrâneo no oeste. Ninguém será capaz de resistir a você durante todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei você nem te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos antepassados deles que daria a eles. Seja forte e muito corajoso. Em outras palavras, seja forte contra as estratégias do diabo, ande na sua autoridade e reivindique esse território que eu já te dei. Não recue, tenha cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te deu. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que vá. Mantenha este livro da lei sempre nos seus lábios. Medite nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo o que está escrito nele. Então você será próspero e bem-sucedido. Essa é a maneira simples de receber a vida abundante. Levar a palavra de Deus muito a sério, medite nela para que você esteja afiado no mundo espiritual, para que saiba qual é a verdade de Deus, para que seja rápido em rejeitar toda a mentira do diabo. Você é rápido também. E assim consegue andar nessa autoridade de maneira eficaz todos os dias. Não, não, diabo. Andando nessa autoridade, conquistando o território no mundo espiritual, em vez de acreditar nas mentiras. Porque você não conhece tanto a palavra de Deus. O diabo está te enganando de maneiras sorrateiras e então você acaba recuando, ficando estagnado ou andando para trás. Em vez disso, você medita na palavra de Deus, você leva isso a sério, como a palavra de Deus disse ali, e então você será próspero. Você estará andando na sua autoridade, conquistando o território, você será próspero, bem-sucedido, andando em vida abundante. Não precisamos culpar Deus, precisamos andar na nossa autoridade, precisamos levar a sério a palavra de Deus, e então seremos prósperos, bem-sucedidos, não morreremos, não ficaremos doentes, não seremos oprimidos. Andaremos em vida abundante, precisamos levar a palavra de Deus a sério e levar a sério o andar na nossa autoridade. É simples assim. Aleluia. Então, voltando ao seu território. Então, quando você se torna um crente, imediatamente tem toda a autoridade sobre as estratégias do diabo, sobre todas as maneiras pelas quais ele tenta atacar sua vida externamente. Agora, às vezes, uma pessoa tem um demônio ou demônios antes de se tornar crente ou depois de se tornar crente abriu portas. Ou havia maldições geracionais, portas abertas à família que passaram para você. Às vezes, um crente tem demônios. E nesse caso, tecnicamente, você talvez não tenha o nível de autoridade necessário para expulsá-lo de si mesmo. Existem diferentes níveis de poderes demoníacos no mundo espiritual. Como diz em Efésios 6:12, não estamos em uma guerra contra carne e sangue, mas existem principados, existem governantes, existem forças no mundo espiritual. Isso está falando de diferentes níveis, sendo os principados o nível mais alto, o príncipe de uma região. E então vemos em Atos 19:11 que o apóstolo Paulo estava realizando milagres extraordinários. A Bíblia diz que as pessoas até levaram lenços e aventais que haviam tocado a pele dele e os colocavam sobre os enfermos e possuídos por demônios, e os enfermos eram curados, os demônios fugiam. O fato de dizer que Deus estava fazendo milagres extraordinários, outra tradução diz incomuns, nos mostra que existem diferentes níveis de autoridade e unção. Aliás, é a mesma coisa. Quando você tem a unção, isso também significa que você tem autoridade. Autoridade sobre demônios, sobre as trevas, sobre as enfermidades. Então, isso nos revela que existem diferentes níveis. Existem diferentes níveis de autoridade e unção. E vemos que a unção é rara. Vemos que é raro demônios serem expulsos no corpo de Cristo hoje. Deus não dá a unção a todos, mas ele a dá àqueles que são humildes, como crianças, entregues, em quem ele pode confiar. Isso não acontece da noite para o dia, não acontece no momento em que você entrega a sua vida a Jesus. Deus não simplesmente diz, sim, essa pessoa é confiável. Ele prova você para ver se você é confiável. Prova a sua entrega, a sua humildade. E ele testa se você é como uma criança. E ele prova se você é ensinável. E quando você passa no teste, então ele vê que pode confiar em você e então ele derrama a unção. Aleluia. E então, quando ele derrama a unção, não é tudo de uma vez. Mas você não quer ser destruído por tanto poder, sabe? Isso vem acompanhado de muita coisa, de muitos ataques espirituais. Você precisa estar preparado e ser forte contra os ataques dos principados.
Então Deus vai derramar mais e mais e mais à medida que você se torna mais e mais obediente. E também de acordo com o chamado de Deus para a sua vida, porque nem todo mundo é chamado para ser apóstolo Paulo ou apóstolo Pedro, certo? Então, a Bíblia diz, o próprio Jesus diz aos discípulos: expulsem demônios. A Bíblia nunca diz, na verdade, expulsem demônios de vocês mesmos. E é porque quando você tem um demônio, isso é literalmente uma corrente de escravidão, e somente a unção destrói o jugo. Então você precisa desse nível mais alto de unção para expulsar aquele demônio, para destruir aquele jugo. É por isso que Jesus diz aos discípulos: vocês expulsem demônios das pessoas. Ele não diz: ah, a propósito, quando vocês tiverem um demônio, expulsem o demônio de vocês mesmos. Sabe? Não vemos isso. Temos toda a autoridade sobre a nossa própria vida espiritual, mas estou falando dos ataques externos. Mas é por isso que é tão importante que a igreja tenha o poder de Deus, que Deus esteja restaurando a igreja de Atos agora. Então, aquilo que vemos na igreja de Atos, veremos hoje, onde, quando as pessoas precisarem de liberdade e cura, elas poderão vir à igreja, onde há unção e autoridade de alto nível, e sem muito esforço ou dificuldades, elas podem simplesmente estar ali na presença, a música de adoração começa a tocar e elas começam a ser libertas. Foi isso que aconteceu com Pedro. Eles colocavam os enfermos e os possuídos por demônios perto dele, próximos a ele, e ele passava, sua sombra tocava as pessoas, os demônios iam embora e elas eram curadas. Isso mostra que ele tinha uma unção e autoridade de alto nível, que não havia dificuldades, mas o poder, a autoridade era tão mais forte que, apenas por estarem perto dele, eles tinham que obedecer àquela autoridade. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero explicar agora qual é o seu território. O que é o seu território? Primeiro de tudo, todo o seu território no mundo espiritual é, em primeiro lugar, a sua própria vida espiritual, para que você esteja constantemente andando em autoridade sobre todo ataque que vier contra você. Também a sua autoridade, o seu território, porque, a propósito, nós temos territórios. Quero que vocês entendam que o nosso território não é todo lugar, mas existem certos lugares que são o nosso território, que são o nosso domínio no mundo espiritual. Então, a sua própria vida pessoal e depois a sua casa. Então, se você tem filhos, você tem autoridade espiritual. Esse é o seu território dentro da sua casa. Se os seus filhos estiverem sofrendo ataques, você repreende esses ataques. Agora, as crianças podem ter demônios, e nesse caso, de qualquer maneira, você deve vir à igreja onde o poder de Deus está. E elas podem simplesmente ser libertas, apenas vindo, amém? Mas você tem autoridade sobre os ataques externos. A menos que você mesmo tenha crescido na unção e consiga expulsar os demônios dos seus filhos. Isso também acontece. Se você cresceu na unção, talvez consiga expulsar um demônio da criança. Depende do nível dos demônios, do nível do poder demoníaco e do seu nível de unção, amém? Tá, então a partir daqui, agora vamos falar sobre ministério. Todos vocês são chamados para ministrar, são chamados para ser vasos de Deus. Esta grande comissão que Deus deu a todos nós é: preguem o evangelho, curem os enfermos, expulsem demônios, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos. Isso não é apenas para uma elite espiritual, para os 12 originais. Não é apenas para mim ou apenas para os ministros quíntuplos de hoje. É para cada um de vocês. Curem os enfermos, expulsem demônios, ressuscitem os mortos. Porque todos vocês são chamados para ser vasos do poder de Deus. Temos chamados diferentes, como Deus tem um nível específico para cada pessoa de acordo com o seu propósito perfeito, mas todos vocês são chamados para ser vasos do poder dele. Amém? Então todos temos chamados diferentes. Alguns são chamados para realmente ser ministros quíntuplos, onde vocês terão uma igreja, um ministério. Mas muitos de vocês são chamados para ter o próprio território de vocês e ministrar no território de vocês, na vida de vocês, no local de trabalho, em casa, onde vocês interagem com as pessoas na vida, no supermercado, em lugares públicos, com amigos na vida de vocês. Amém? Então, primeiro vou começar falando sobre se você é um ministro, se você é um ministro quíntuplo. Como aqui, esta é uma igreja onde eu sou a líder como apóstola e pastora. Isso aconteceu porque Deus nos deu autoridade, certo? Este seria o meu território
no mundo espiritual. Meu domínio. É por isso que os demônios tremeram. Qual é o seu nome, querida? Cristina? É por isso que os demônios tremeram dentro dela, porque ela entrou no meu território. Aleluia. Assim como o apóstolo Pedro, a razão pela qual todos eram curados não tinha nada a ver com oração individual, nada a ver com gritar alto, demônios saiam! Não tinha nada a ver com impor as mãos fisicamente, tinha tudo a ver com a autoridade na qual Pedro estava andando. E é assim quando realizamos o culto aqui. Queremos que a vontade de Deus seja feita aqui. Queremos que os demônios saiam daqui. Esse é o mandato aqui. Queremos que os enfermos sejam curados aqui. Queremos que a vontade de Deus seja feita. Queremos que todas as trevas vão embora. E porque é nisso que eu ando, esse é o meu coração, essa é a minha confissão, essa é a minha aliança com Deus. Os demônios e o diabo sabem disso. Então, quando eu venho aqui, nem preciso dizer, demônios saiam. Mas eu estou andando nessa autoridade. Este é o meu território onde essas coisas têm que acontecer. Então, quando você vem aqui e tem demônios ou tem enfermidade na sua vida, tem fortalezas na sua vida, quando você vem aqui para esta igreja, o que acontece? Quando você vem aqui para esta igreja, o que você está fazendo é submetendo tudo o que está dentro de você no mundo espiritual à autoridade de Cristo, à vontade de Deus. Você está escolhendo se submeter. Essa é a ação de você vir a esta igreja. Em qualquer igreja, é você dizer: Eu quero que a vontade de Deus seja feita. É um ato de entrega a Jesus. Você está usando o seu livre-arbítrio para estar aqui e permitir que Deus faça o que ele quiser. É isso que está acontecendo no mundo espiritual. Você pensa: Estou apenas vindo à igreja? Não. É isso que está acontecendo no reino espiritual. É por isso que os demônios tremeram imediatamente. Mas você também veio com esse coração. Você não veio com uma pedra. Uma pedra pode estar dentro de um riacho, mas a água não penetra nela, porque você pode vir dessa maneira. Mas quando você vem com esse coração, eu quero que a vontade de Deus seja feita aqui, eu quero ser liberto. Essa é a ação de se submeter. E os demônios, a enfermidade, as trevas têm que se submeter, têm que obedecer. É esse princípio. É o meu território porque Deus me deu autoridade, então a vontade de Cristo, a vontade de Deus tem que ser feita. Simples. Amém? É empolgante vir à igreja, certo? Nunca devemos perder isso. É como, eu sei que a vontade de Deus será feita na minha vida hoje. Estou entrando no território dele. Amém? Então, esse é um exemplo de mim como ministra. Se aplicaria a você se você tivesse uma igreja, o mesmo se aplicaria se você fosse um pregador convidado em algum lugar. Naquele momento em que você estivesse pregando, você teria autoridade ali. E é muito importante entendermos autoridade. Muitos cristãos não entendem autoridade, então eles tentam orar pelas pessoas e não estão vendo muitos resultados, porque não entendem autoridade. Mas os demônios não vão respeitar você se você não estiver andando em autoridade. É a autoridade que faz com que eles vão embora. É por isso que temos essa ordem aqui, onde não temos um monte de pessoas orando o tempo todo por outras pessoas, porque não é assim que a autoridade funciona, certo? Mas é como se no mundo espiritual Deus tivesse me dado o território aqui. E então os demônios vão obedecer mais quando todos nós respeitamos essa ordem. Caso contrário, há caos. Caso contrário, é um reino dividido que não pode permanecer de pé, certo? Então, aqui nesta igreja, você vem para se submeter à vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. É um lugar para você receber, ser curado, liberto, equipado, receber impartição, ser cheio, ser equipado para que você possa sair e andar no seu território, no seu domínio e ministrar a outras pessoas. E foi isso que aconteceu hoje. Você está sendo equipado para andar nesse território, para saber qual é o seu território e andar nele de maneira eficaz, nessa autoridade. Então, para você, se você não é um ministro, por exemplo, você está em uma igreja, por exemplo, a sua autoridade, se você tem filhos, seria a sua casa. A sua autoridade seria sempre que as pessoas te dessem o livre arbítrio delas, a permissão delas para você ministrar a elas. Isso pode acontecer de maneiras diferentes. Talvez você acabe liderando um estudo bíblico ou algo assim, ou esteja orando, liderando um grupo de oração ou algo assim. Você teria autoridade. Aquele seria o seu território ali.
Mas, além disso, Deus te chamou para ministrar às pessoas ao longo de toda a sua vida, em público, no seu local de trabalho, aos seus amigos, pessoas de outras áreas da sua vida, do seu passado, sabe? Todas essas pessoas na sua vida, e você vai encontrar muitas pessoas diferentes ao longo da sua vida, em lugares públicos, no local de trabalho. Amém? Então Deus está te chamando para ministrar a elas. Mas não a todas, aquelas que te derem o livre arbítrio delas. Deus nunca se força sobre as pessoas. Ele não quer que nós nos forcemos sobre as pessoas. Isso é muito importante porque quando você sai de onde deveria estar, do seu território, você está abrindo uma porta para o diabo, está abrindo uma porta para ataques. Você precisa respeitar o livre arbítrio das pessoas. Então, é isso que devemos fazer. Devemos ser a luz, a maior luz que pudermos ser. Devemos estar cheios do amor de Deus em todo lugar que formos, transbordando o amor dele, brilhando o máximo que pudermos. Somos chamados para ser uma cidade sobre um monte. Então, somos chamados para brilhar tanto, ser tão atraentes, tão cheios de amor, que chamamos a atenção das pessoas. Chamamos a atenção delas pela maneira como as tratamos com bondade quando elas não mereciam. Chamamos a atenção das pessoas pela maneira como tratamos alguém e elas observam: Uau, aquela pessoa foi má com você, mas você respondeu com bondade. Chamamos a atenção das pessoas quando estamos cheios de paz, quando elas sabem o que está acontecendo na nossa vida e que deveríamos estar cheios de ansiedade e depressão. Chamamos a atenção das pessoas quando sempre sorrimos para elas. Chamamos a atenção das pessoas. Isso é ser a luz do mundo. E quando você realmente é a luz do mundo, as pessoas não conseguem deixar de se sentir atraídas. Deus está buscando essas pessoas. E uma das principais maneiras pelas quais ele busca as pessoas é através de você. Deus está buscando essas pessoas. E elas estão sentindo esse chamado no coração. Então, eventualmente, você vai pescar alguém. Eventualmente, alguém vai chegar até você e se submeter ao seu território. Alguém vai chegar até você, é assim que acontece, a pessoa vai chegar até você, começar uma conversa e dizer: "O que que você tem de diferente? Por que você tem tanta paz? Eu vivo cheia de ansiedade o tempo todo." As pessoas sentem no coração que querem se abrir com você porque sentem amor. Elas se sentem seguras, elas sentem Jesus. Ainda não sabem o que é. E então, elas começam a se abrir com você. E você continua demonstrando amor a elas, continua demonstrando amor a elas. E então, quando elas começam a se abrir com você, chegam ao ponto até dizer: "Eu preciso de ajuda." E você pode começar a falar sobre Deus, pode começar a contar seu testemunho, como Deus te libertou, como Deus quer libertá-las. Então você até pode dizer: "Eu posso orar por você. Deus pode te libertar agora mesmo. Você quer?" Ou elas podem te perguntar: "Você pode orar por mim?" Esse é agora o seu território. Elas acabaram de entrar no seu território, no seu domínio, onde você realmente tem autoridade. É assim que você pode saber onde está o seu território. E esse é o lugar onde você pode ministrar a elas. Você pode ordenar que os demônios saiam. Pode ordenar que a enfermidade vá embora. Deus pode liberar palavras proféticas para você. Amém? Esse é o seu território, mas é importante não sair do seu território. Eu sei que podemos ficar muito zelosos pensando: as pessoas precisam de Jesus. Mas precisamos ter muito cuidado para não sair do nosso território, porque abrimos a nós mesmos para ataques demoníacos. É por isso que aquilo que somos chamados para fazer é amar as pessoas e ser a luz, em vez de ir até uma rua onde há pessoas em situação de rua e dizer: demônio, saia daí! Demônio, saia dele! Mas e aí? O que acontece com o livre-arbítrio delas? Eu sei que às vezes é difícil porque algumas pessoas não estão com a mente sã, mas ainda assim existe livre-arbítrio. Esse é um bom momento para alguém convidá-las para a igreja e ver se elas vão, porque então elas estão se submetendo por vontade própria. Amém? Como em um avião. Eu viajo de avião toda semana e há demônios por toda parte, sabe? Mas eu não posso simplesmente dizer: eu ordeno que todo demônio neste avião e em cada pessoa saia agora. Eu não posso fazer isso. Ali não é meu território. As pessoas têm livre arbítrio. Algumas pessoas naquele avião querem servir ao diabo. Eu não posso forçá-las. Algumas pessoas querem ser ateias, querem adorar outros deuses. Eu não posso forçá-las, mas posso ser a luz. Posso ser muito bondosa e amigável com todos que cruzarem no meu caminho. Os comissários de bordo.
As pessoas no avião, as pessoas sentadas ao meu lado, eu posso sorrir, sabe? E elas podem sentir vontade de me perguntar alguma coisa e começar uma conversa, sabe? E isso pode me levar a abençoá-las, quem sabe? Isso pode me levar a orar por elas e talvez até expulsar um demônio no avião. Mas precisamos permanecer no nosso território. Caso contrário, e isso é um alerta. Eu estou dizendo que você está se abrindo para ataques demoníacos. Amém? Aleluia. Então, é por isso que digo que é importante aqui na igreja 5F termos essa ordem, porque se você estiver saindo do seu território e entrando no território de outro servo de Cristo, você está abrindo portas para demônios, porque você está saindo da ordem. Amém? Então, agora também quero falar sobre o fato de que estamos aprendendo sobre território hoje. Quero falar sobre o fato de que existe o território do diabo, porque o diabo tem permissão para fazer coisas, certo? Nós sabemos disso. Ele tem permissão para estar nessa terra hoje. E é por isso que existem demônios por toda a parte. É porque o diabo está fazendo obras. É porque ele tem servos, ele tem bruxas e feiticeiros colocando maldições e enviando demônios às pessoas. Então, o território do diabo é onde a obra dele é realizada. Tipo, a obra dele está sendo realizada e o território do diabo seria onde os verdadeiros servos dele, as bruxas e os feiticeiros, estão todos unidos. Quero dizer, todos eles estão servindo ao diabo e todos estão fazendo a obra dele. Essa é a escolha de livre arbítrio de todos eles. Então, nós não somos chamados para entrar no território do diabo. Somos chamados para ser separados, para ser diferentes. Somos chamados para ser a luz e não estar misturados com as trevas. Amém? Diz em 1 Tessalonicenses 5:5: Todos vocês são filhos da luz e o filho do dia. Ou filhas. Vocês não pertencem à noite nem às trevas, portanto, não durmamos como os outros fazem, mas estejamos atentos e sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que ficam bêbados de noite. Todos vocês são filhos da luz e do dia, e por isso precisamos usar sabedoria, precisamos realmente saber onde está o nosso território, onde somos eficazes para o reino, porque às vezes podemos pensar, eu simplesmente vou entrar nessas trevas e ser a luz. Mas na realidade, você está entrando no território do diabo, onde cada pessoa que está ali no território do diabo está lá porque é o livre arbítrio delas servir ao diabo. Faz sentido? Você pode ser tão eficaz no seu verdadeiro território. O seu território, na verdade, é muito grande. Quero dizer, o seu território não é apenas onde você pode ministrar as pessoas, expulsar demônios e curar os enfermos, mas também, eu diria, é o lugar, o seu monte, onde você é a luz. O seu monte, onde você é a luz para atrair as pessoas. Para que você ministre a elas ou que outra pessoa ministre a elas, para que elas recebam a ministração. Somos chamados simplesmente para ser a luz e deixar Deus fazer a obra dele. Seja nós expulsando demônios ou outra pessoa, mas somos chamados, nosso foco principal deve ser a luz. Simplesmente trazer os peixes, amém? Então, o lugar onde você é a cidade sobre o monte, o seu monte onde você deve ser a luz, é grande, é muito grande. Mas deve ser como um espaço neutro, como aqui estamos em um parque, um espaço neutro. Não estamos em um templo maçônico e também não estamos em um prédio satanista, mas estamos em um espaço neutro onde podemos ser luz para as pessoas que têm livre-arbítrio. Algumas pessoas passam por aqui indo buscar suas fantasias de Halloween. Esse é o livre-arbítrio delas. Algumas pessoas aqui estão indo consultar um médium ou trabalhar como médium. Vidente. Esse é o livre-arbítrio delas. Algumas pessoas sentem algo quando passam por aqui e Deus tem buscado essas pessoas. Mas porque estamos espalhando nossa luz no nosso território, onde qualquer pessoa pode ser alcançada, elas são atraídas, vêm e recebem Jesus. Amém? Então, o lugar onde você deve brilhar deve ser esse terreno neutro, como as redes sociais. Você pode fazer uma publicação, pode compartilhar testemunhos do que Deus tem feito aqui, por exemplo. Compartilhando o seu testemunho, você está compartilhando, mas está permitindo que as pessoas tenham livre arbítrio. Você não está forçando, está compartilhando, sabe? Você fala sobre isso com as pessoas,
sobre seu testemunho com as pessoas no trabalho, onde quer que seja, você não força, mas fala livremente quando elas estão abertas para isso. Existem tantos lugares onde você pode brilhar, ser eficaz e estar em um lugar de segurança espiritual, protegido. Porque é quando você está no seu território que você é protegido por Deus. Mas, por exemplo, médiuns, videntes, eu não vou bater na porta de um médium e dizer: Você precisa de libertação? Eu gostaria de expulsar os demônios de você. Sabe? É o livre-arbítrio do médium. E o médium está ativamente servindo ao diabo. E, tecnicamente, ali é o território do diabo. Quando as pessoas vão a médiums, os médios colocam demônios nelas. Quando as pessoas vão a feiticeiros, eles colocam demônios nelas. Eles enviam demônios para elas. No caso dos médiums, é um demônio que conta coisa a eles. Eles seguem a pessoa, eles sabem coisas sobre a pessoa, a vida dela. É assim que o médium recebe os poderes dele. Um demônio dá a eles esses poderes. Um demônio dá a ele informações. E então, eles enviam os demônios às pessoas. Então, quando você vai a um médium, quando você vai a um feiticeiro, você está entrando no território do diabo. É por isso que ouvimos tantos testemunhos, quero dizer, tantas pessoas vêm e renunciam ter ido a um feiticeiro, a um curandeiro, que não era de Jesus, santeria, médium. É como se todas as vezes elas recebessem demônios, e muitas vezes são crentes, mas é porque entraram no território do diabo. Não podemos culpar Deus, temos livre-arbítrio. Quando entramos no território do diabo, é o território dele. Ele pode fazer obras ali. É o mesmo princípio. Muitas vezes abrir uma porta é entrar no território dele. Existem muitas maneiras pelas quais podemos deixar de andar em sabedoria. Podemos pensar, eu vou assistir um filme de terror e simplesmente orar por todos que estão assistindo, para que elas nunca recebam um demônio. Na verdade, você entrou no território do diabo enquanto está assistindo e está permitindo que ele coloque demônios de medo em você. Mas esse princípio de fazer isso com um filme de terror é uma das maneiras pelas quais, às vezes, os cristãos não estão andando em sabedoria. Eles pensam, eu quero levar a luz para lá. Mas, na verdade, estão entrando no território do diabo, onde as pessoas têm o livre-arbítrio para servir o diabo ali. Então, esse não é o seu território para entrar. Amém? Precisamos estar separados disso, ficamos longe disso. E essas pessoas, isso também pode incluir a festas sombrias, como festa de Halloween, ou simplesmente festas onde existem trevas, baladas. Você não precisa ir até lá para ministrar a essas pessoas que estão indo a esses lugares. Elas também vão ao supermercado. Elas também passam por você na rua. Seja a luz ali. Seja separado, seja diferente. Amém? Aleluia. Então, os lugares que são territórios do diabo também. É por isso que não é bom participar do Halloween. Porque esse dia veio do diabo. O diabo é a fonte por trás disso. Ele é o espírito por trás disso. Então, isso se torna como o território dele. Tudo é influenciado por ele. Os fantasmas, as decorações de esqueletos e bruxas, tudo isso é influenciado por ele. Tudo ali é influenciado por ele. Então, existe um território real ali. Quando você participa disso, está entrando em um território inseguro. Às vezes, quero dizer, às vezes talvez nada de ruim aconteça, mas outras vezes um demônio de ansiedade pode entrar em uma criança, por exemplo. Sabe? Eu era babá e havia um menino, estávamos dirigindo, isso foi no meu primeiro ano do ministério. Eu ainda trabalhava meio período, estava dirigindo pela Sunset Boulevard. Ele viu um outdoor de um filme assustador. Era a continuação de um filme que ele tinha visto quando era criança, ou apenas uma cena que ele viu quando entrou no quarto dos pais enquanto eles estavam assistindo. Mas estamos passando pelo outdoor e ele começa a entrar em pânico. Ele tem 12 anos, quase adolescente, e está cobrindo os olhos, desesperado, dizendo: Me avisa quando o outdoor passar. E eu perguntei o que tinha acontecido. E foi isso que ele me contou. Então, quando você assiste um filme de terror, quando você vai a um lugar onde existe medo, morte, esse é o território do diabo. Esse é um lugar onde você está usando o seu livre-arbítrio para entrar no território do diabo, onde ele pode fazer coisas, pode colocar demônios, trazer medo, trevas, ansiedade, morte. Aleluia. Houve uma tragédia horrível ontem na Coreia do Sul. Mais de 100 pessoas morreram em uma debandada durante uma enorme celebração de Halloween.
para a qual pessoas viajaram da Austrália de muitas nações diferentes. É uma das maiores celebrações de Halloween da Ásia. Então todos estavam indo para lá celebrar e as vielas eram estreitas e acabaram colocando pessoas demais ali. Então as pessoas sufocaram, foram pisoteadas. E isso aconteceu ontem. E eu oro, eu declaro bênção, paz e o consolo de Deus sobre cada um dos familiares das pessoas. Eles estavam na faixa dos 20 anos e eram adolescentes. Essas eram as idades das pessoas, e eu oro para que Deus abra os olhos dos familiares delas, para que recebam Jesus e sejam consolados por ele. Mas ontem, quando vi isso, me lembrei muito daquela tragédia no show do Travis Scott em Houston, Texas. Foi como se tivesse acontecido o mesmo tipo de coisa no ano passado. Acho que foi quase exatamente um ano atrás ou algo assim. E aquele show era tão demoníaco, por acaso. Quando eu estava vendo as notícias sobre o que aconteceu, mostraram imagens e eu nunca tinha visto temas tão demoníacos. Quero dizer, a maioria dos cantores seculares está bastante nas trevas. Muitos deles estão. Mas nunca vi imagens tão explicitamente sombrias como aquelas. Eu nunca tinha visto imagens tão sombrias que pareciam basicamente adoração ao diabo. Este é um dos maiores artistas pop e algo muito parecido aconteceu, onde de repente havia tantas pessoas no escuro e elas simplesmente começaram a avançar. As pessoas começaram a correr para tentar chegar mais perto do palco. E eu não sei o número, não me lembro, mas várias pessoas morreram, jovens, mais uma vez. Várias pessoas morreram por causa disso. E não é coincidência que essas tragédias aconteçam. Coisas que fazem você até pensar: como isso poderia ter acontecido? Isso nem parece fazer sentido. Não é coincidência vermos coisas assim acontecendo. Vermos esse tipo de morte trágica nesses cenários. Coisas tão sombrias assim são território do diabo. Território do diabo, onde você está se abrindo para receber as obras dele sobre a sua vida, sabe? Não é coincidência que fosse um festival de Halloween, uma celebração de Halloween. Então, é importante sabermos que o mundo espiritual demoníaco, é real. Bruxas são reais. Elas estão fazendo obras. O diabo diz a essas bruxas que elas precisam fazer sacrifícios, como sacrifícios humanos. E tudo acontece no mundo espiritual, sabe? Tudo acontece no mundo espiritual. Elas literalmente permitem que existam sacrifícios de pessoas. Permitem que as pessoas morram. Talvez nos eventos delas, ou permitem que coisas aconteçam. E é por isso que é tão importante entender, tipo, não brinque com isso. Não entre no território do diabo. Ali não existe a proteção de Deus. E não culpamos Deus. Temos livre arbítrio. As pessoas no mundo, por causa dessas tragédias, por causa do que aconteceu ontem, do que aconteceu no show do Travis Scott, e até por causa da Covid e de outras coisas que acontecem, tragédias com pessoas no mundo, elas vivem com medo. Elas vivem pensando: algo ruim pode acontecer comigo porque simplesmente acontece aleatoriamente com as pessoas. Eu posso simplesmente morrer porque isso acontece. E elas vivem nesse medo. Nós, como filhos de Deus, não vivemos com medo, porque nossos olhos espirituais estão abertos. E sabemos que temos a proteção de Deus quando seguimos os mandamentos dele. Quando andamos na nossa autoridade e levamos isso a sério. Quando não dormimos espiritualmente. Quando ficamos longe das coisas das trevas. Quando não brincamos com elas. Não damos nem uma pequena brecha ao diabo, mas levamos a sério a nossa entrega a Jesus. Levamos a sério agradá-lo todos os dias da nossa vida. Quando você faz isso, você está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, onde você está completamente protegido. Você está mais protegido do que uma vacina ou uma máscara poderiam te proteger. Mais do que qualquer coisa nesta terra poderia te proteger. Proteção sobrenatural. E não vivemos com medo porque não apenas estamos debaixo da proteção de Deus, mas também sabemos que estamos aqui por uma razão. Que Deus nos colocou nesta terra por uma razão. Nós amaríamos ir para o céu agora mesmo, provavelmente todos nós amaríamos isso, certo? Mas sabemos que Deus nos colocou aqui por uma razão, por um propósito.
Temos uma missão. Temos uma missão de alcançar os perdidos para que eles não vão para o inferno e conduzi-los a Jesus. Essa é a nossa missão. Deus quer que estejamos aqui, senão ele teria nos criado para viver no céu com ele. Ele quer que estejamos aqui para que o povo dele possa ser salvo. Ele quer que estejamos aqui, ele quer que todos nós vivamos uma vida longa servindo a ele. Então podemos viver sem medo, podemos viver com confiança, sabendo que não há nada a temer. Deus quer que estejamos aqui. Nada de ruim vai acontecer comigo. Qualquer coisa que vier no meu caminho será apenas Deus me refinando no fogo refinador para me tornar melhor. Eu não tenho nada a temer. Todos os dias podemos viver nessa paz e alegria sem ficar preocupados pensando: será que estou abrindo uma porta? Você veio aqui, você foi equipado, seus olhos foram abertos, então você sabe que não deve entrar no território do diabo. Você sabe o que é o território do diabo. Você diz não. Amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nosso Deus é tão bom. Amém? Ele realmente nos deu vida abundante, proteção, paz, alegria, cura, liberdade. Essa é a verdade. Obrigada, Jesus.